Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo. Você pode ligar para a gente. Olha, eu vou dar um outro número de telefone que é para você participar, mesmo porque estamos com o Wilson Rezende, que é consultor holístico e vidente, e vai estar jogando búzios e com a bola de cristal. Então você não pode perder essa chance. Então anote o telefone novo, 23250535. Repetindo, 23250535. Você liga e faça suas perguntas. Bom, nós recebemos nesse momento aqui no estúdio o Dr. Celso Batello, que é médico homeopata, ortomolecular, nutrologista, escritor e diretor da Associação Mundial de Íris Diagnose. E vai falar sobre dois assuntos hiper interessantes. O primeiro, alimentos integrais e orgânicos. Qual a diferença? Como a ortomolecular pode ajudar você? Tudo isso para você daqui a pouquinho. Tudo bem, doutor Celso? Tudo bem, Beth. É um prazer estar aqui, rever todos os amigos aqui, não é? Ah, muito bom. Que agradece a sua participação. Sempre você é bem-vindo aqui no programa, viu, Celso? Eu me sinto bem-vindo. Gente, vamos à matériazinha? E aí o doutor Celso vai complementando as nossas matérias. Vamos lá. Como a ortomolecular pode ajudar você? A terapia ortomolecular enfatiza o uso de substâncias naturais, encontradas numa dieta saudável, como vitaminas, minerais, enzimas, aminoácidos na prevenção e tratamento de doenças. Nutrição vem em primeiro lugar no diagnóstico e tratamento, ao passo que os medicamentos são usados apenas para indicações específicas. Fala para quem ainda não entendeu, não sabe, ou sabe mais ou menos o que significa ortomolecular. Então, como a ortomolecular pode nos ajudar no nosso dia a dia? Então, Beth, orto significa justo, reto, né? Você pega lá na geometria um ângulo reto, né? Orto, de 90 graus. Então, o orto significa o correto. Sim. E a terapia ortomolecular, porque na realidade a pessoa fala medicina ortomolecular, não é verdade, é uma coisa que não procede. É terapia ortomolecular, é reconhecida a terapia pelo Conselho Regional e Federal de Medicina, pelos Conselhos Regional e Federal de Medicina. O termo orto significa assim, você colocar no organismo a quantidade certa, né, na hora certa, dos ingredientes certos, para que o organismo funcione bem. E que ingredientes são esses? São vitaminas, minerais, aminoácidos, né? Eles têm uma ação fundamentalmente antioxidante, né? Antirradical livre. O que é uma ação de um radical livre, Beth? Eu sempre falo isso. Quando você corta uma maçã, logo ela começa a escurecer. É verdade. Aquilo é a ação do oxigênio, não é? Aquilo chama-se oxidação, entre aspas, uma ferrugem. Isso acontece no interior do organismo, que leva a processos de doença e a envelhecimento precoce também. Então, toda a estratégia da ortomolecular consiste em evitar esses efeitos deletérios sobre o organismo. Essa oxidação. Essa oxidação. Que o oxigênio, Beth, aqui, né, ele é o grande paradoxo do universo, que antigamente não tinha oxigênio. Então, na medida que o oxigênio foi aparecendo na atmosfera terrestre, o organismo teve que se adaptar a isso daí. Aproximadamente 97% o organismo conseguiu se adaptar. 3% não consegue se adaptar. Então é aí que tem a ação dos radicais livres. Se você imaginar o oxigênio aqui, não é? Quando ele está dentro dessa adaptação, 97% dele se transforma em água. Boa, né? 3% escapa e vai formar o quê? Os radicais livres. Nessa primeira etapa aqui, é importante que você tenha algumas enzimas que combatam o radical livre. E essas enzimas dependem do manganês, do zinco e do cobre. Percebeu a importância da alimentação? Então vamos supor que escape vem aqui para baixo. Qual que é a estratégia do ortomolecular? É justamente como se fosse uma vassourinha limpar esses radicais livres. Como é que ele limpa isso aí? Com vitaminas, minerais,
aminoácidos. Então a estratégia ortomolecular consiste nisso. A gente tem ali no mercado várias vitaminas, propagandas de vitaminas, uma de A a Z. Então você recomenda Não, isso? eu desrecomendo isso. É até perigoso. É até perigoso. Porque existe uma relação em todo organismo, assim, como se fosse o yin e o yang, né? De antagonismo e algumas reações de sinergismo. Uma ajuda a outra. Então você imagina, existe uma relação de antagonismo entre o zinco e o cobre, por exemplo. Então vamos supor que em algum momento o cobre seja baixo, né? E você oferece zinco para o organismo. Você vai desequilibrar ainda mais essa relação. Então veja só, o zinco, por exemplo, é um metal fundamental no organismo. No entanto, ele em excesso, ele pode levar à síndrome da fadiga crônica. E só a ortomolecular que consegue precisar, através dos seus exames, quais são as vitaminas e minerais que o indivíduo precisa. Você quer ver uma coisa recente? Através do exame específico, né? Exame específico, o mineralograma capilar, alguns outros exames que você tem ideia disso daí. Essa é a história do cálcio, por exemplo, não é? Então você vê cálcio dado a rodo para todo mundo, não é? Na realidade, hoje está se observando alguns eventos, até cardiológicos, fatais com o uso excessivo de cálcio. Porque você imagina, o cálcio na circulação, ele está lá no sangue, ele começa a depositar o quê? Nas artérias. Nossa. Então ele vai formar as placas. E a gente sabe, por exemplo, à luz da fisiologia, o organismo, por exemplo, que é lento, se você der cálcio vai piorar mais ainda. Essa pessoa, por exemplo, vai engordar mais ainda. Então você vai ver que pode acontecer, às vezes, nas paredes das artérias, a deposição do cálcio. Então, não existe nada inócuo assim. Vai falar, é um cálcio, o cálcio é importante para os ossos. É lógico que é importante para os ossos, para as células, mas ele é importante dentro de uma relação. Cálcio, magnésio, não isoladamente. Cálcio, magnésio, cálcio, fósforo, cálcio, potássio. E, sobretudo, se você não tiver o boro é um metal super importante, Beth, que ele faz esse meio de campo aí no metabolismo da matriz óssea, por exemplo. Não só da matriz óssea, mas em qualquer outra parte do organismo. Então é fundamental que você jogue com esses dados. Não é? Então você pega, às vezes, uma coenzima Q10, que sabidamente favorece o coração, uma série de coisas. Dependendo do metabolismo, ela pode ser altamente contraindicada. Então, há que se ter esse critério para fazer a administração dessas coisas, né? E você vê que para a menopausa, né, o pessoal faz essa loucura toda, dá cálcio para todo mundo. Pois é. Como se fosse só isso e não é isso, né? E pode trazer consequências sérias, né? Pode. Celso, eu sei que uma coisa, de qualquer forma, está ligada à outra. Temos outra matériazinha, será que eu posso entrar? Você que falando manda, sobre Beth. alimentos integrais e orgânicos? Podemos? Pessoas têm dificuldades em saber a diferença entre alimentos orgânicos e integrais e como compará-los com os alimentos normais. O alimento orgânico é aquele produzido com base numa economia sustentável, sem agrotóxicos, onde há rodízio de plantio e proibição do trabalho escravo e infantil. Alimento orgânico é politicamente correto. Já o alimento integral não passa pelo processo de refinamento, o que faz com que suas fibras fiquem intactas. O que acontece é que, por serem muito mais naturais e bastante concordantes em sua filosofia, normalmente os produtos orgânicos
Assim, não podemos nos esquecer que o arroz é o arroz, açúcar é açúcar, macarrão é macarrão. Ou seja, desde que preparados da mesma forma, um alimento terá basicamente a mesma quantidade de calorias, independente de serem integrais, orgânicos ou refinados. Doutor Celso, por favor. Então, Olha, Beth, a diferença... o ideal, por exemplo, para uma ingestão, é que seja tanto, ao mesmo tempo, orgânico como integral. Né? O que é o alimento integral? O nome já fala, integral. Se a gente puder reunir os dois fatores... É o ideal. É o ideal. É o ideal. Também se pode fazer algumas considerações se houver tempo. Né? Você pega, por exemplo, um arroz integral. Qual que é a característica do arroz integral? Ele não passou por um processo de refino, entendeu? Então, aquela coloração mais escura que ele tem é a capa que envolve. E ali estão o quê? As vitaminas, minerais, todos ali. Percebeu? Então, o alimento integral, essas coisas estão preservadas. O arroz branco, não é que ele é destituído de valor alimentar, não, hipótese alguma. Mas ele é menos rico em vitaminas e minerais do que, por exemplo, o integral, porque não passou por aquele processo. No entanto, há que se fazer uma distinção, assim, há pessoas que se comer arroz integral todo dia vai ser mais maléfico do que benéfico, né? Porque o alimento integral com muita fibra, ele passa muito rapidamente pelo tubo digestivo. Então é meio que um paradoxo. Ele pode em algum momento espoliar também essas vitaminas e minerais, tá? Então há que se jogar. Eu acho assim, por exemplo, com arroz, talvez comer arroz integral 2 vezes por semana, e o outro arroz branco mesmo. O macarrão, por exemplo, integral também, é um macarrão interessante. Foi falado na matéria que tem a mesma caloria. No entanto, existe um negócio chamado índice glicêmico. Percebeu? É mais do que isso. Então, quando você ingere o macarrão refinado, por exemplo, o nível de açúcar sobe mais rapidamente do que aquele que não é refinado. Entendeu? E vai ensejar uma resposta menor da insulina. Melhor. Entendeu? Tem isso também. Você vê que a coisa... Você pega por que o macarrão, o italiano come o macarrão ao dente, não é? Porque também sabe-se que quando ele está ao dente, né, o índice glicêmico é menor do que quando ele não é ao dente. Quando ele é mais cozido. Então, são essas informações. Agora, eu acho assim, essas outras coisas, você pode lidar mais tranquilamente. Se eu fosse uma atitude radical mesmo, assim, eu tomaria com relação ao açúcar. Que é o grande que é o grande problema. O ideal é que se use o açúcar integral, mascavo, por exemplo. Porque ali estão preservadas todas as propriedades do açúcar. Não é? Todas as propriedades do açúcar. E quando você ingere o açúcar branco, Beth, é uma caloria vazia. Então você precisa de energia para que ele seja absorvido. Então ele fornece, mas rouba. O ideal, de um modo geral, sem loucura, né, é que seja ao mesmo tempo integral e orgânico, que é aquele que sai, por exemplo, do solo, que não tem fertilizante, aquelas coisas todas. Que, consequentemente, é um alimento mais completo. Doutor Celso, infelizmente hoje o tempo está esgotado. Eu vou passar a pergunta do Lincoln, São Bernardo, para o doutor Celso. E aí, doutor Celso, vocês tentam entrar em contato e responde para o Lincoln, que fez uma pergunta interessante. Se o organismo não elimina tudo que ingerimos em excesso? Aí só que você vai responder. Eu respondo. Está aqui o e-mail, tudo? Aí só o telefone. Aí eu ligo para ele, então. Tá bom, Lincoln? Tá Perdoe a gente pelo tempo, infelizmente já terminou. Falar do livro Dr. Celso, Comendo o Sol, que você pode estar encontrando, ligando no telefone 4990-9868. E também quiser marcar uma consulta com o Dr. Celso, é o mesmo número. E tem o site, né, Dr. Celso? É www.batelo.med.br. Certo. E e-mail? E-mail pode pegar no site mesmo, site viu? Tem e-mail, tá ótimo. Doutor Celso,
perdoe a gente pelo tempo. É que o assunto é tão bom, maravilhoso, né? E que a gente não percebe, mas o tempo já se esgotou. Obrigado a você pelo convite. Desculpa aí, ó. A gente é que perde, porque o tempo aqui voa. Obrigada, doutor. Obrigado Celso. você, até uma próxima. Gente, vamos ao nosso break. Eu volto em seguida com o Wilson Rezende, consultor holístico, vidente. Vai estar respondendo para você através dos búzios e da bola de cristal. Você pode começar a ligar. O telefone mudou hoje, pelo menos, 2325-0535. 2325-0535. Vamos ao break. Eu volto rapidinho, até já. Sagitário, terá que lutar mais por suas metas. Portando-se generosamente, você atrairá a generosidade, mas o inverso também é verdadeiro. É tempo de definir o rumo de sua vida sentimental. Capricórnio, evite se expor demais, seja discreto no emprego. A luta te deixa mais sensível e intuitivo. Em relação aos outros, o que favorece as relações em geral. No amor, cumplicidade total. Aquário, quanto mais envolvido estiver com o seu trabalho, mais satisfatório será o resultado. Confie na sua intuição ao fazer uma fezinha. No romance, prepare uma surpresa ao par, será muito bom. Peixes, cumpra as tarefas que deixou para depois. Há perigo de atrito com gente autoritária. No campo afetivo, não deixe um clima de disputas afetar o romance. A cumplicidade fará a diferença.